Bom dia, queridos amigos, irmãos, que a nossa vibração nesta manhã alcance o coração de todos os companheiros que compartilham conosco deste momento do Evangelho, pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos fortaleça e que traga aos nossos pensamentos a harmonia para que possamos vencer as nossas lutas. Hoje nós vamos ler o item 7 do capítulo que estamos estudando, Bem-aventurados pobres de espíritos, mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as terem revelado aos simples e aos pequenos. São Mateus, capítulo 6, versículo 25. Pode parecer singular que Jesus renda graça a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. É que cumpre se estenda que os primeiros são os últimos, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber, o seu saber mundano, os quais se julgam prudentes, porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto na antiguidade douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela-os do céu aos simples e aos humildes que diante dele se postergam, se prostram. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. A razão está em que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram de boa fé e com humildade a luz, do que aqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se manifesta nas mais pequenas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda a parte, de tal sorte que só os cegos não a veem. A esses não quer Deus abrir à força os olhos, dado que lhes apraz tê-los fechado. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso quem lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes, conforme os indivíduos. Não é a incredulidade que compete prescrever-lhe o que deva fazer, nem lhe cabe dizer: se me queres convencer, tem de proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião, e não em outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Não se espantem, pois, os incrédulos, de que nem Deus, nem os espíritos, que são executores de sua vontade, se lhes submetem às exigências. Inquiram-se de si mesmo o que diriam se o último de seus servidores se lembrasse de lhes prescrever fosse o que fosse. Deus impõe condições e não aceita as que queiram impor. Escuta bondoso os que a ele se dirigem humildemente, e não os que se julgam mais do que ele. Senhor Jesus, amado e divino Mestre, que nesta manhã gloriosa
em que nós sentimos fortalecidos pela luz do seu Evangelho. Auxilia-nos, Jesus, a termos compreensão necessária para que a vaidade, o orgulho, não seja para nós os grandes empecilhos para servir aos nossos irmãos, para servir ao Senhor Jesus, nesta hora em que nos convida a pensar, a perceber, na verdade, o papel que cada um de nós temos a realizar, que a sua bondade e a sua misericórdia infinita se faça presente no coração de todos nós. Mestre querido, nós te rogamos também em favor dos doentes, dos enfermos que se encontram em seus lares, nas casas de repouso, nos hospitais. Mestre Jesus, que o seu amor possa nutrir os pensamentos de esperança, de fé e de coragem. Que assim seja, Senhor. Amigos queridos, mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Nós precisamos entender que Jesus, o nosso mestre, ele percebia essas grandes diferenças entre os seus irmãos em humanidade. Quando nós olhamos só para uma reencarnação, talvez fique difícil a gente interpretar o sentido profundo das palavras do Cristo. Mas Jesus nos conhece, sabe da nossa trajetória e da nossa caminhada. E é por isso que o conhecimento não pode ser exacerbado e nem pode nos trazer uma situação de privilégio, porque nós sabemos que o processo de, como nós falamos na escola, alfabetizar, é instruir sempre. Todas as vezes que eu descubro alguma coisa nova, eu estou me alfabetizando naquele sentido. E a humanidade, se nós não fôssemos todos acolhidos numa escola, seria então difícil a gente conseguir aprender e alcançar os louros que a inteligência muitas vezes nos oferece. Mas os louros do mundo são bem diferentes dos louros de Deus. E nós precisamos, especialmente nesta época em que estamos vivendo, nesses dias de tanta turbulência, de tanta indiferença às questões da espiritualidade, deste conhecimento que o Cristo nos trouxe, nós precisamos de observar que a educação moral, a educação espiritual é que vai fazer a nossa grande diferença. Então, Kardec coloca esse item no Evangelho e nós vamos ver que tem aqueles que são humildes, que se encontram diante do olhar de Deus e outros que têm uma aparência, mas eles se consideram superiores. Uns são simples de coração, os outros são orgulhosos, se envaidecem com tudo aquilo que eles adquirem. E nós precisamos analisar a cultura farisaica, que ainda temos muito dela dentro de nós. Qualquer título, qualquer coisa que nós temos, nós ressaltamos aquilo mais do que aqueles que estão desenvolvendo dentro de si a educação do seu espírito. Então, nós observamos que Kardec nos traz a doutrina espírita para nos motivar a compreender verdadeiramente quem somos, que espírito eu sou, quais têm sido as minhas construções, quais são as peregrinações que deixaram vivências e experiências dentro de mim. E nós sabemos que Deus, ele não vai abrir os nossos olhos diante das situações que muitas vezes, convenientemente, nós preferimos deixá-los fechados. O que quer dizer isto? Nós muitas vezes não queremos enxergar a verdade, porque a verdade ela nos convida
a entrarmos no processo de reflexão. E muitas vezes nós não queremos refletir justamente por alimentarmos em nós essa vaidade absoluta. Então, para vencer essa incredulidade, Deus traz para nós, como nos diz Kardec, nessa mensagem, emprega os meios mais convenientes, conforme os indivíduos, que não é a incredulidade que compete prescrever-lhe o que deva fazer, nem lhe cabe dizer. Mas nós precisamos entender que todos nós, através da reencarnação, nós vamos saindo da incredulidade para compreender a vontade divina. E nós também temos que submeter às leis de Deus. Leis estas que estão na nossa consciência e que nem sempre estamos atentos a isso. Então, muitas vezes, Deus vai nos perguntar: não poderia Deus tocá-lo pessoalmente por meio de manifestações redundantes, das quais se inclinassem os mais obstinados e incrédulos? Talvez não, amigos, porque Deus nos dá oportunidade e cada um tem a sua necessidade. Então, Deus nos oferece meios para que a gente possa acordar, despertar. Esse é o mérito de quem consegue perceber a grandeza de Deus, que não está implícita no homem, mas está implícita na vida do espírito. Então, nós observamos que toda a estrutura que nós temos vivido, estrutura física e espiritual, vem nos mostrar o progresso em que estamos vivendo. Então, hoje nós estamos vendo esse progresso justamente na ciência, e quanto nós estamos sendo beneficiados, mas nós não temos esse olhar para sentir a grandeza de tudo aquilo que Deus tem nos oferecido. Então, o que nós precisamos fazer? Iluminar o nosso pensamento para que a nossa inteligência avance sem descuidar dos sentimentos. Por isso que o Espírito de Verdade nos diz: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino. Instruí-vos, eis o segundo. Nós temos esquecido do valor dos sentimentos e também nós vamos trabalhando cada vez mais esse sentimento sem desprezar o valor da inteligência, do nosso raciocínio. E o Espiritismo, queridos amigos, ele vem restaurando dia a dia a força do cristianismo, que é a universalidade de todo o conhecimento trazido pelo nosso Mestre Jesus. E é por isso que é bom a gente recordar de Jesus, e muitas vezes nós sentimos até saudades de Jesus, porque foi ele que nos ensinou que, acima de tudo, nós precisamos viver construindo sempre para o bem e para a verdade. E muitas vezes nós temos desprezado essas oportunidades e achando que a inteligência humana apenas é que vai nos trazer a luz da felicidade, mas felicidade sem o óleo do coração, muitas vezes nós não conseguimos vencer a nós mesmos. Por isso que Kardec nos mostra nesse item do Evangelho que nós carregamos alguma coisa dentro de nós e que muitas vezes nós não percebemos, que é o orgulho. O que é o orgulho? Além de ser um sentimento mórbido, ele é a catarata que tolda a visão. Quem já está com a catarata ou já teve sabe disso. Ela não deixa clareza, ela nos impede de enxergar a verdade com a lucidez que tem. Então, nós vamos ver aí que a luz, para nós, parece que a gente não valoriza porque nós estamos enxergando. Mas o que é a luz para o cego? É preciso que a gente se coloque no lugar do outro. E por que ele é cego e por que eu não sou cego? Por causa das leis de Deus. Aquele que abusa até mesmo do conhecimento, ele responderá, não é Deus que pune, é a própria consciência que solicita essa mudança. Então, é necessário
que nós possamos, antes de tudo, destruir a causa do mal. E o mal qual que é? Os sentimentos doentes que carregamos, como orgulho, a vaidade. Então, muitas vezes, Jesus tem nos dito que ele é o médico de nossas almas. O que esse médico, que nós não vamos no consultório, vai nos curar? Esse médico, a verdade que ele nos trouxe, os ensinamentos que ele nos trouxe, está dentro de nós. Então, nós precisamos, então, corrigir as arestas do orgulho, da vaidade, para que a gente possa sentir o amor de Deus, porque Deus não nos desampara. E é por isso que nas múltiplas reencarnações nós temos tido a oportunidade de vencer a nós mesmos pelas dores, pelas lutas, pelas expiações, para vencer o quê? Um grande tormento que muitos trazem dentro de si e não percebem, que é o tormento da incredulidade. Então, nós precisamos compreender o valor do amor, o valor do perdão, o valor do bem e da caridade em nossa vida. Por isso, convidamos a todos nesta hora a elevar os nossos pensamentos a Jesus para recebermos o passe, entrando em sintonia com esses irmãos queridos que estendem as suas mãos para nos envolver em vibrações de paz e de amor. Mestre Jesus, auxilia-nos, Senhor, para que nesta hora eu possa me abastecer dos fluidos, das energias que tanto necessitamos. Mestre de amor e bondade, leve essas vibrações do passe aos familiares queridos, aos amigos que nos pedem que oremos por eles. E rogamos a Ti, Senhor, que possa fluidificar as nossas águas e que a bênção do vosso amor se estenda para todos nós. Deixamos assim, no coração de nossos irmãos, as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade Colégio Allan Kardec, rogando a Eurípides com sua equipe que nos fortaleça hoje e sempre, que assim seja.